Pessoas notáveis. Quando queremos dizer coisas boas a respeito de alguém, podemos dizer que ela é notável, ou seja, ela se destaca no meio das outras. Esse adjetivo indica que a pessoa é de boa índole, é íntegra e tem um caráter ilibado. Algo muito difícil de encontrarmos hoje em dia, não é verdade? Mas sabe o que é pior? É que muitas vezes exigimos tudo isso de outras pessoas. Mas será que nós trabalhamos nosso comportamento, o nosso temperamento, as nossas atitudes para sermos alguém neste nível? A ponto de sermos considerados notáveis entre as pessoas? Hoje nós vamos falar de dois homens que ganharam esse título, esse reconhecimento da Igreja de Cristo. Eram eles Judas Barsabás e Silas. Eu creio que suas vidas podem muito bem nos inspirar a sermos pessoas melhores. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje vamos falar de Judas Barsabás e Silas. E o tema da devocional será Pessoas Notáveis. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, apenas o versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Havia uma carta doutrinária a ser enviada para as igrejas, uma carta com uma decisão muito séria que os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja tinham tomado a respeito dos gentios não precisarem se tornar judeus para serem cristãos. Afinal de contas, uma coisa era bem diferente da outra. Foi então que elegeram quem poderia acompanhar a Paulo e Barnabé para a igreja de Antioquia. E foram eleitos dois irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. E o requisito para esses mensageiros, o relatório a respeito de suas vidas foi que eram homens notáveis entre os irmãos. Vejam só, alguém para enviar uma mensagem tinha que ser uma pessoa notável entre os irmãos. Pessoas de confiança, pessoas que não iriam extraviar a mensagem e nem aumentar uma vírgula ou um ponto naquilo que a igreja estava lhes passando de mensagem doutrinária. Isso porque já havia alguns ensinando heresias para o povo e faziam isso em nome dos apóstolos e pastores. Por isso, a igreja decidiu escolher aqueles que eram mais notáveis entre eles. Isso não quer dizer que alguém seja melhor do que alguém. Não é nada disso. Isso só queria dizer que eles eram de confiança, que tinham um caráter ilibado e que levariam a mensagem realmente do jeito que ela deveria ser levada. Eu fico pensando que, se para enviar uma mensagem na igreja precisava de alguém notável, imaginem para as outras tarefas. Realmente precisamos de pessoas assim, pessoas de confiança, gente que tenha caráter e integridade, gente que não trabalhe apenas para as suas verdades e os seus achismos, pessoas fiéis ao que receberam e o que recebem do Senhor. Irmãos que se destaquem entre os outros, não por conta do que têm ou dos dons que possuem, mas que se destacam pelo que são em seu caráter e em sua personalidade. Hoje temos vivido sim uma crise muito grande a respeito dessa situação de dons e de caráter. Muitos querem chamar atenção somente por aquilo que fazem ou que sabem fazer por conta dos seus talentos. Esquecem que o mais importante é o que são, o mais importante é a integridade, o caráter, a postura cristã e uma vida na verdade diante da presença de Deus e da comunidade. O Evangelho do Senhor Jesus nos leva a uma vida transformada. Os ensinos de Cristo têm que nos transformar em novos homens e novas mulheres. Têm que nos fazer pessoas melhores. Não é somente dizermos que somos cristãos, evangélicos, gospel e que somos salvos. Nós temos que ajustar nosso caráter, nosso comportamento, nosso linguajar, as nossas decisões, as nossas atitudes com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina em seu Evangelho.
Isso é até uma exigência das próprias pessoas ao nosso redor. Para elas, não adianta falarmos que somos cristãos. Elas querem ver a nossa vida, querem ver se a nossa vida condiz com aquilo que estamos ensinando ou falando. Se não for assim, elas nem nos ouvirão, não acreditarão nunca em nossa mensagem. Isso é realmente uma grande responsabilidade, você não acha? Além de levarmos a palavra de Deus, nós temos que viver essa palavra, senão eles não vão crer. Nós não podemos apenas apontar o caminho, nós temos que estar no caminho. Não podemos apenas falar de Jesus, nós temos que viver Jesus. Se assim o for, realmente seremos homens e mulheres notáveis entre o povo para a glória, honra e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ainda que sejamos notáveis, não é para nós, para chamar atenção para nós, mas é para a honra e louvor do nosso Deus. Vamos orar para sermos pessoas notáveis diante da presença do Senhor e da comunidade? Oremos então. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor nos ministra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado porque aqui vemos pessoas, Senhor, que eram homens notáveis entre os irmãos. E Deus, isso nos estimula, isso, ó Deus, nos motiva a buscarmos a sua face, a vivermos o Evangelho de Cristo, a sermos pessoas melhores, pessoas de caráter, de integridade, Pai, pessoas ilibadas, íntegras, para a honra, glória e louvor do seu nome, Pai. O que quer que sejamos de bom, tudo é para o Senhor, tudo é para testemunhar da sua grandeza e da sua verdade. Hoje em dia, vemos muitas pessoas que valorizam os dons, aquilo que fazem, os dons de cura, de milagre, de palavra, de profecia, e às vezes esquecem do caráter, Pai, e isso não pode acontecer. Nada vai valer o que fazemos, Pai, se não somos, na verdade, na realidade, cristãos por dentro, cristãos de dentro para fora. Assim nós oramos, ó Pai, que sejamos para a honra, glória e louvor do seu nome, pessoas notáveis, Pai, mas que tudo seja para redundar em louvor ao Senhor. Assim como o Senhor disse que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas isso não é para chamar atenção para nós. Nós vamos simplesmente refletir a luz do Senhor em nós. Assim nós oramos, que sejamos cristãos verdadeiros, servos e servas do Senhor. Claro, Senhor, queríamos ser perfeitos, estamos, ó Deus, com esse alvo na nossa vida. Não somos, erramos e falhamos, mas, Pai, mesmo assim, nós precisamos ser notáveis entre as pessoas. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, que o Senhor venha nos ajudar para a glória do seu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Que palavra abençoada, né? Que Deus nos dirija aí a sermos pessoas notáveis para a gente poder pregar o Evangelho, viver a palavra para que outros venham a crer em Jesus. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aqui, Pastor Clodoaldo e você aí, para pregarmos a palavra, para orarmos ao Senhor e divulgarmos o Evangelho de Cristo através das pessoas da Bíblia, dos personagens da Bíblia. Tá bom? Até amanhã, então, se Deus assim permitir. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um lindo e abençoado dia na paz do Senhor Jesus.